Olá, muito boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Parada Técnica nesta noite de segunda-feira, é claro, repercutindo o fim de semana na nossa segundona candanga. Teve taca, teve, o Planaltina não titubeou, pegou o Riacho e pei, A gente vai contar para você aqui, é claro, abrindo os trabalhos com oferecimento da Clínica Odontológica Marília. Valorize o seu sorriso e o de sua família no 3384-7722. Conosco também o Sindesv-DF, o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal. Juntos, sempre juntos, somos mais fortes. Também ao nosso lado, futebolinterior.com.br, o maior portal da informação esportiva pelos 4 cantos do Brasil. Tem informação até do meu friburguense por lá. Então é completo, não é? Claro que tem informação do América, que vai disputar um campeonato em um nível nacional depois de uma porrada de tempo. Ou vai ser Série D, ou vai ser Copa do Brasil. Duelo na próxima semana contra a Portuguesa, decisão da Copa Rio. Eita nós, ai, ai, ai. Então, também falamos com oferecimento de Luz do Sol Energia Solar, barateando o valor de suas contas de energia elétrica em até 95%. Coisa boa, né? Ao nosso lado, stand-up comunicação e, é claro, também restaurante mineiro, comida saborosa o ano inteiro lá na Fercal, juntinho conosco aqui, comida saborosa de primeira categoria. Por falar em comida, Nona Caetano, Nona com 2 N's, lá no Instagram, nona.caetano, tá bom? Massas artesanais maravilhosas, deliciosas para você. Então, tivemos aí a terceira rodada nesse final de semana, na nossa segundona candanga. Vamos aos resultados aí, eu conto para você. Claro, tivemos no sábado o Brasília, Brasília, toma tenência, abra teu olho. O Brasília perdendo para Aruque por 2-1. Lusiânia ontem, domingo, empatou com o Cruzeiro em 0-0. O Greval, que jogo foi esse, hein? Já já o Gilmar vai contar tudo para você. Foi um jogo de viradas e viradas e viradas, e o placar foi dilatando, dilatando. Final das contas, 4 para a equipe do Greval, 3 para a equipe do Candango. Tivemos também lá no Estádio Municipal de Planaltina... Você tinha dúvidas? Eu também não. Errei o placar. Eu falei 5-0 e foi meia dúzia. O Planaltina superou a equipe do Riacho por 6-0 num jogo que eu vou te contar aqui, viu? Quase que não acontece. Dizem que parece que a van quebrou no caminho do Riacho para a Planaltina. O jogo começou apenas com 9 atletas, depois os caras foram chegando, vestindo a chuteira, entrando em campo, aí sim formaram os 11 e mesmo assim o Riacho City, mais uma vez, perdeu para a equipe do Planaltina. Pois é. Então, esses foram os resultados, né, dessa terceira rodada da nossa segundona candanga. Sabe o que é? Quando fala em Riacho, eu até engasgo um pouco, né? Porque, estou engasgado com Riacho. Não sei por que a federação permite que um clube venha e faça uma lambança atrás da outra e a federação está ali, em cima do muro, só olhando, olhando, olhando. Mas Fábio, a responsabilidade não é nossa. Olha, federação, se a responsabilidade não é sua, minha que não é? Pois é, entra ano, sai ano, é a mesma lambança. Mas vamos falar do que interessa, né? Esta terceira rodada apresentou no sábado a vitória da Aruque, 2-1 para cima da equipe do Brasília. Mário Vilela esteve por lá e traz as suas impressões deste jogo. Pois é, amigos do Parada Técnica, fim de papo aqui no Bezerrão, entre Brasília e Aruque. Brasília 1, Aruque 2. Aruque segue na liderança agora com 7 pontos. Brasília ficou ali estacionado com 4 pontos. O Brasília até que não jogou mal. Vou passar um panorama aqui do primeiro e do segundo tempo de cada equipe. O Brasília, até os 15 minutos, estava sendo dominado pela equipe da Aruque. Aruque tem um meio de campo mais consistente, mais forte e surpreendeu a equipe do Brasília no primeiro tempo. Aos 30 minutos, levou o gol ali o Regino em uma jogada ali de escanteio, a bola cabeceada pelo centroavante e o Regino não titubeou, botou a bola para dentro de peixinho. Aruque 1 no primeiro tempo, Brasília 0. Do primeiro para o segundo tempo, o Brasília foi superior à equipe da Aruque. Começou bem, articulando, indo para frente. Buscava ali de qualquer jeito, de qualquer forma, mas não de forma estabalhada. Bem consciente. A equipe do Manuel Rodrigues, ele veio para o segundo tempo com 3 alterações e até que surtiu o efeito. Aos 38 minutos, Felipe Clemente empatou o jogo.
Agora, no finalzinho do segundo tempo, como a gente conversou há pouco com o alemão, a bola de escanteio, bola parada, veio a meia altura, o alemão tentou tirar e acabou colocando a bola para o fundo da rede contra o próprio patrimônio. Fim de papo, 2 para Aruque, 1 para o Brasília. Tá aí o nosso Mário Vilela trazendo as suas impressões, né, desta derrota do Brasília, vitória da Aruque. Vamos fazer o seguinte, o Mário volta e vai trazer também entrevistas aqui, é claro, né? A voz do jogador, o que eles sentiram, como é que foi a partida. Então coloca na tela aí o Mário com o nosso querido volante lá da equipe do Brasília, o alemão. Alemão, infelizmente o Brasília não saiu daqui com resultado positivo, que era o objetivo da equipe. Ali no final da segunda etapa, um desvio ali mal feito e infelizmente o Brasília sofreu o segundo gol. Essa competição, que é uma competição de tiro curto, faltam 4 jogos, o Brasília agora tem que correr atrás de prejuízo, né? Sim, sim. Agora 4 jogos a gente vai buscar 4 vitórias, né? Para ser bem realista com a nossa situação. A gente sabe da força da Aruque, sabia que era um jogo difícil. Buscamos o empate, um jogo difícil. Tomamos um gol de bola parada ali, erro meu, assumo o erro novamente. Não podemos tomar um gol assim, de definir a partida, a gente podia ter levado um ponto para casa. Mas acontece, agora a gente buscar nesses 4 jogos, 4 vitórias e busca o acesso. O Brasília até começou bem no segundo tempo ali, Alemão. Você estava sendo até comentado aqui fora como o melhor em campo, né? O mais consciente, o mais lúcido em campo, fazendo as jogadas das situações do Brasília, mas infelizmente o Brasília parece que em dado momento não conseguia concluir o gol, né? Não, acho que a gente fez um bom jogo, sim, mas a gente também tem que parabenizar a equipe da Aruque, também é uma excelente equipe. A gente sabia da dificuldade que ia ser esse duelo, mas a gente soube jogar o jogo também, fomos bem. Mas o que soma uma boa partida é a vitória, né? Isso a gente tem que apagar tudo e buscar a vitória agora nos próximos 4 jogos. Ok, isso foi o alemão para os amigos do Parada Técnica. Tá aí o alemão conversando com o nosso querido Mário Vilela. Vilela também conversou com o pessoal da retaguarda lá da equipe da Aruque, né? O zagueirão, o Dudu, tal, cabeludão, não sei o quê. Pois é, convidado do Mário Vilela, feliz da vida com a vitória, o triunfo da equipe da Aruque, 2-1, permanecendo firme ali na liderança da competição. Aqui com o Dudu, zagueirão da equipe da Aruque. A Aruque veio para o jogo hoje, parece bem confortável, né? Um time bem consciente em campo, né, Eduardo? E o Brasília começou bem o segundo tempo, mas a Aruque teve consciência e um gol de bola parada ali, teve a felicidade de marcar o gol e hoje a Aruque sai aí, está em primeiro, permanece em primeiro na competição. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Então a gente agradece primeiramente a Deus. A gente trabalhou a semana toda sabendo que ia ser um jogo difícil. A gente estudou muito a bola parada dele, não à toa que a gente fez 2 gols de bola parada. A gente sabia que eles ficavam mais parados, então a gente atacou sempre. Mas graças a Deus também a gente teve uma sorte de fazer o gol contra e a gente batalhou. Ia ser jogo difícil, ia ser jogo complicado, mesmo a gente batalhou até o fim, a gente saiu com a vitória e continuamos na liderança. Agora o recado para os amigos aqui do Parada Técnica é o Aruque está muito mais próximo. Agora faltam 4 jogos, é uma competição de tiro curto, né? Faltam 4 jogos. O Aruque agora só precisa administrar agora para poder ter o acesso para a primeira divisão do Brasileiro. Isso é um jogo de cada vez, né? A gente foi agora nesse jogo, a gente ganhou. Começar no Luziano agora, estudar, ver o jogo deles amanhã contra o Cruzeiro também, que é um adversário muito difícil, que é briga direta. Então é um jogo de cada vez. Vamos agora descansar, que semana que vem tem outro jogo difícil. Ok, esse foi o Dudu, o zagueirão, né, o capitão ali da zaga da Aruque, para o Parada Técnica. Tá aí o nosso querido Mário Vilela, conversou com o Dudu, resultado 2 para a equipe do Brasília, 2 para a equipe da Aruque, né? 1 para a equipe do Brasília. Ei, Brasília, abra teu olho não, viu? Eu acho que muitas novidades realmente devem acontecer no Brasília para essas 4 últimas partidas, porque precisa a todo custo se reencontrar com bola na rede, porque é o que está faltando para o Brasília, né? Bola na rede. Então, essa é a realidade. Pelo lado da Aruque, assim, meio parabéns, né? Porque quem é a Aruque? Qual é a estrutura que a Aruque tem? Caso suba para a primeira divisão, que time que a Aruque vai colocar em campo? O que está acontecendo no futebol do Distrito Federal chega a ser vergonhoso, porque é um futebol que está tendo um dono só. O Brasiliense, né, o dono, Luiz Esteu, é dono do Brasiliense, é dono do Ceilandense, é dono do Samambaia, mudou até o nome lá para cachorro salsicha, né, um negócio bárbaro. Já não gosta de salsicha, né? Ainda botou lá cachorro, salsicha e tal, misturou com futebol, né? Ficou muito ruim. Então, na primeira divisão ele tem Brasiliense,
ele tem Ceilandês, ele tem a equipe do Samambaia. Há quem diga que namora também com o Taguatinga, que esse ano não disputou nenhuma coisa nem outra, né? Pois é, para a segundona, aí ele vem com aporte financeiro, né, apoio para Aruque e a equipe do Cruzeiro. Você somou aí? Tá, então vamos lá. 1, 2, 3 na primeira divisão, Taguatinga, 4, não tá em divisão, né? Não disputou, 4, aí na segunda divisão mais 2. São 6 equipes. Imagine você essas 6 equipes na primeira divisão. Você sabe onde todo mundo quer chegar? Na realidade, o que se pretende, cá entre nós, vamos falar, porque os outros não falam, a gente fala. A verdade é que existe sim um desejo daqueles que comandam o Brasiliense de colocar alguém de sua própria confiança na presidência da Federação Brasiliense de Futebol. Sim, não se assuste se daqui a um tempo nós tivermos aí a filha do Luiz Estevão como a presidente da Federação Brasiliense de Futebol. Para que isso aconteça, é no poder do voto. Como é que esse voto funciona? Para trocar em miúdos aqui, os clubes de primeira divisão têm peso 3 nas eleições. Então você pega esses 6 times e coloca na primeira divisão com peso 3, são 18 votos, são 18 pontos. 18 pontos, não é? Isso tem um poderio tremendo. Acho que não tem Daniel que sobreviva a uma campanha nesse nível. Então, abra o olho, federação, porque o que está sendo feito é isso. E muitos são coniventes, outros deixam a coisa acontecer, né? Esse final de semana até estava conversando com uma pessoa que disse, que pena que isso acontece. Dirigente da bola, né? Mas outro dia falou que é muito bom ter o Luiz Estevão, é muito bom ter o presidente do capital, é muito bom ter aqueles que têm dinheiro para investir no futebol do Distrito Federal. Isso não é investimento, isso é trazer para si. Isso é trazer para si. Então, daqui a pouco nós teremos todo o Metrópolis no esquema, não é? Um outro presidente da federação, uma mulher na direção, isso é um lado bom, não é? Mas com qual interesse? Qual interesse? Talvez até mudem o campeonato, né? Que tal de Candangão para Estevão? Ó, fica legal, né? Estevão 2028. Já tem todo o seu aparato de comunicação que comprou a segundona, vai comprar a primeirona, está fazendo Série D e há quem diga que vai se projetar ainda mais. Então, um conglomerado de ações que alguns batem palmas e outros fazem assim, como, por exemplo, eu. Porque eu acho que ninguém faz nada no sentido de ajudar mesmo, né? Faz para o seu bel prazer e para suas próprias intenções. Aguardem, estou falando hoje, aguardem. Beleza, dando sequência ao nosso Parada Técnica, vamos falar agora, claro, sim, por que não? Vamos falar de Taguatinga e Cruzeiro. As duas equipes jogaram ontem lá no estádio Bezerrão, e o resultado foi 0 para cada um. No jogo começou nervoso, era dedo no olho, era dedo não sei o que, era puxão de cabelo, os camaradas se pegando geral. O árbitro teve trabalho ali, já chegou, encostou num canto, encostou no outro, chamou o Aldo. O Aldo, calma que tu é experiente, acalma esse time. O Sucuri deu uma coisinha na coxa lá, pediu um atendimento mais para os ânimos, né, se aliviarem um pouco, mas foi um jogo de muita correria, muita pegada, mas aquilo que eu espero e você espera também, bola na rede, como diria o nosso saudoso Marcelo Ramos, neca na caneca, não teve para ninguém, resultado final 0 para o Cruzeiro, 0 para o Lusiânia. Foi ruim? Depende da ótica, porque na realidade as equipes somaram 1 ponto na competição e permanecem nesse pelotão de elite que briga pelo acesso. O Cruzeiro permanece aí, o Lusiânia permanece na segunda colocação e o Cruzeiro vem ali colado, com a mesma pontuação, é o terceiro colocado. Então, eu acho que no frigir dos ovos, como diriam os antigos,
Deve ter ficado bom para o Lusiânia, deve ter ficado bom para o Cruzeiro. Foi um duelo entre os jovens e os coroas, será? É, jovens e coroas, porque o Cruzeiro é uma equipe muito nova, é a base do Brasiliense, é o Brasiliense, ele é o futuro do Brasiliense, se aqueles que comandam o Brasiliense, quer dizer, vou consertar, deveria ser o futuro do Brasiliense se aqueles que comandam pensassem realmente em pegar os jogadores da base e colocar no time profissional. Não é o que acontece, né? Entra ano, sai ano, o Brasiliense até pode ter categoria de base, recentemente remontou a sua base, né? Não tinha, mas esses jogadores rigorosamente não tem oportunidade no time de cima. Aí o Brasiliense vai, contrata A, B, C ou D, tudo lá de fora, a peso de picanha e no final das contas não resolve porcaria nenhuma. Não é assim que acontece? Então essa jovialidade do Cruzeiro é que enfrentou os jogadores veteranos do futebol do Distrito Federal, a boa equipe do Lusiânia, mas que ainda não deu liga, apesar da vitória na outra rodada, ontem empatou, sim, 2 jogos, são 4 pontos somados, tá tudo bem, né? Mas assim, ainda é pouco para aquilo que o Lusiânia se predispôs para a competição. A gente tem falado aqui que Lusiânia e Brasília seriam, teoricamente, as equipes que brigariam por esse acesso à segunda divisão. Eu agora tenho grandes dúvidas em relação à equipe do Brasília e tenho preocupações em relação ao Lusiânia. Muito porque a Aruc está crescendo as barbas. A Aruc ontem estreou, aliás no sábado, né, contra o Brasília, estreou jogadores que estavam no Ceilândia e foram contratados pelo Brasiliense, como Timbó, Regino e por aí vai, não é? Então, a Aruc é a barriga de aluguel, está recebendo vários jogadores, vai subir para a primeira divisão, esses jogadores vão falar assim, ó, tchau Aruc, fica aí no sambinha que eu vou ali, né? E aí, que time que vai colocar em campo? Para ser saco de pancada na primeirona? Qual o objetivo, qual a importância de subir, se não tem isso aqui, ó, café no bule, né? Então, esse é o panorama da Aruc e o panorama do Cruzeiro, os jovens do Brasiliense que estão ali tentando um lugar ao sol. Mas esse lugar ao sol vai se dar em qualquer outro clube, menos no próprio Brasiliense. É triste, não é? Mas é a verdade, que tem se costurado ao longo dos últimos anos. Então, nesse duelo entre os experientes e os joviais, 0 para cada um, 1 ponto na sacola e as equipes continuam na briga por uma vaga na divisão de elite do futebol do Distrito Federal para a temporada 2026. Aqui dentro do Parada Técnica, a gente vai falar também sobre o jogo movimentado ontem no estádio Defelé. O nosso Gilmar Rodrigues esteve por lá e viu ali, ó, em loco, bigode a bigode, o que aconteceu. Candango tomou 2-0 do Greval, teve força, virou o jogo, e o Greval teve mais força ainda e virou. No placar final, deu 4 para a equipe do Greval, 3 para o Candango, e o Gilmar traz as suas impressões sobre o jogo. As equipes de Candango e Greval se enfrentaram e o Greval acabou vencendo por 4-3. Um jogo onde houve 7 gols. O Candango, que vinha de uma vitória contra o Riacho City na última partida, saiu perdendo. Portanto, o Greval fez 2-0 no primeiro tempo, mas ainda no primeiro tempo, a equipe do Candango buscou o empate. E no início do segundo tempo, acabou fazendo uma virada sensacional. Não é fácil. Após perder de 3-0, acabou fazendo 3-2. Mas numa partida bastante emocionante, acabamos tendo mais uma virada. A equipe do Greval saiu como vencedor pelo placar de 4-3, obtendo a sua primeira vitória na competição, porque vinha de 2 derrotas, perdendo para o Brasília na estreia e na segunda rodada havia perdido para a equipe do Lusiânia. Portanto, uma boa partida essa tarde no Ciro Machado, onde a equipe do Greval marcou seus 3 primeiros pontos e tendo como artilheiro o GG, que acabou marcando 3 vezes. Gilmar Rodrigues para o programa Parada Técnica.
Tá aí nosso Gilmar Rodrigues contando um pouquinho da história desse duelo atípico, Greval 4, Candango 3, uma série de retomadas no placar, né? Foi legal, foi corrido o jogo, como o próprio Gilmar mostrou aqui pra gente. Falar nisso, o Gilmar vai trazer seus convidados também. Vamos começar pelo lado do Greval, né? O time vitorioso, o Gilmar foi conversar com os atletas. GG, Greval saiu na frente, 2-0, tomou um empate ainda no primeiro tempo. No segundo tempo tomou aquela virada. Você esperava, depois daquela virada, você esperava ainda que a equipe do Greval ia conseguir a vitória? Sim, sim. A gente nunca desiste, nós tem um time de qualidade. Abrindo 2-0 ali, 2 mole, tomou um empate e um pênalti que pra mim não foi pênalti, jogada normal, o juiz deu e eles virou, mas a gente não desiste, é um time guerreiro que batalha sempre. GG ao todo 3 gols. GG já tinha feito 3 gols em alguma partida? Não, é a primeira vez. Primeiro hat-trick da carreira. Agora, se preparar durante a semana, porque no próximo final de semana vocês têm um adversário dificílimo, que é a equipe do Cruzeiro. Sim, se preparar a semana, trabalhar mais ainda, corrigir os erros que nós temos no jogo e se preparar. Semana bastante longa para nós trabalhar aí. O que significa GG? Gustavo Gabriel. Gustavo Gabriel? É 3G, Gustavo Gabriel Gomes. Gustavo Gabriel Gomes. Então, gente, chama GG, mas era para ser GGG. Conversamos com o atacante GG da equipe do Greval para o programa Parada Técnica. Tá aí o nosso Gilmar conversando com os jogadores da equipe do Greval. Tem também o lado do Candango, o lado entristecido, o lado da derrota, mas que também tem a sua oportunidade aqui. Arthur, Candango começou perdendo de 2-0, ainda no primeiro tempo empatou, fez uma virada brilhante. E o que aconteceu que acabou tomando uma outra virada e perdendo o jogo? Primeiramente, boa noite. Infelizmente, tivemos uma virada no final do jogo. O time começou bem, tomamos 2 gols, conseguimos um empate, a virada. Infelizmente, no começo do segundo tempo, tomamos um empate, a virada, mas fé em Deus que nós vamos continuar treinando, seguindo firme para os próximos jogos, vir com o resultado e garantir a vitória. Agora tem uma semana para se preparar a enfrentar o Cruzeiro. Essa semana vamos se preparar, acertar os pontos que estamos precisando, finalização, posicionamento, mas agora vamos preparar mais uma semana aí com bastante batalha. Para a semana que vem, estamos aí, conseguir os 3 pontos. E por fim, aqui no nosso Parada Técnica, nesta terceira rodada do Candangão 2025, segunda divisão, vamos falar de Planaltina. 1, perde a conta não, 2, 3, 4, 5, 6, meia dúzia para o Planaltina, 0 para a equipe do Riacho. Mas vou te contar uma historinha aí, enquanto o povo já coloca na tela. Quase que não acontece o jogo. Quase que não acontece o jogo. Foi por um bigodinho assim, ó, de gato que o jogo não ia acontecendo. Sabe por quê? Os jogadores do Riacho não apareceram, a priori. O presidente chegou lá antes e avisou para a arbitragem, né? Ó, segura as pontas aí, porque a van quebrou. A van saiu lá do Riacho e aí no meio do caminho, até Planaltina de Goiás, ó, é uma tirada boa, né? É uma tirada boa. E aí a van não deu conta. A van não deu conta, quebrou no meio do caminho. Aí 8 jogadores chegaram primeiro, né? Que acho que alguns foram com carros particulares ou foram de busão, sei lá como é que foi o esquema aí. Mas a verdade é que parte chegou primeiro e depois uma outra parte. Quando já tinha o quórum, você sabe que para botar um time em campo, o quórum mínimo necessário é de 7 atletas. Então eles já tinham aqueles atletas e aí foram para o campo de jogo. Nem aquecer direito, aqueceram, entraram, apertaram a mão do juiz e já a bola rolou. E aí, na medida que os jogadores iam chegando, eles vestiam a camisa, botava lá a chuteira e professor, aí o professor entra, parecendo aquelas peladas que você joga no fim de ano, sabe que você chega atrasado porque a mulher demora para te liberar, né? Quando ela libera, você chega, já perdeu a metade do jogo, aí você, cheguei, né? Entra aí, Chiquinho, entra aí, Raimundo, entra aí, Fabinho, né? É assim, foi do mesmo jeito que aconteceu ontem. Né? No final das contas, conseguiram inteirar o time, botaram 11 em campo, sim, mas aí tomou uma trauletada da equipe do Planaltina, que conquista a sua primeira vitória na competição, vai a 4 pontos e entra nessa briga do acesso para a primeira divisão do campeonato do ano que vem. E o Riacho City continua aprontando as suas peripécias, contando com, acho que palminha da federação, né? Porque a gente já está até cansado, né?
Eu tô, você tá? Eu tô cansado de ficar contando as historinhas do Riacho City, que nada tem a ver com futebol, que nada tem a ver com o dentro das quatro linhas. Desta forma, eu vou fazer o seguinte, coloca pra gente aí a tabela da próxima rodada. Isso. A classificação também, né? Então, vou fazer o seguinte, ó, eu vou contar a classificação então, enquanto o povo prepara a nossa tabela aí da próxima rodada. A competição ficou assim após o término da terceira rodada. A Aruc, primeira colocada com 7 pontos até aqui, seguido pelo Lusiane na segunda colocação com 5, também com 5 o Cruzeiro, que difere ao saldo de gols, 4 para o Lusiânia, 2 para a equipe do Cruzeiro. O quarto colocado, olha, ó, entrando, pulando na frente do Brasília. O Planaltina com 4 pontos, mas tem um saldo de gols melhor que do Brasília, se não estou enganado, acho que 4 gols, o Brasília não tem gol para somar até aqui. O Brasília vem na quinta posição com 4 pontos também, e aí nós temos ali na cola do Brasília o Greval, que somou seus 3 primeiros pontos na competição, seguido pelo Candango também com 3, e o Lanterna dos Afogados, termina de afogar mesmo, é Riacho, né? Lanterna dos Afogados, como diria o Paralamas do Sucesso, a equipe do Riacho com 1 ponto somado até aqui, que foi um milagre, né? Um milagre dos deuses, né? Riacho Fundo somou 1 ponto, enquanto o Lusiânia, eita pontinho que pode ficar caro, hein, Lusiânia? Ai, 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 meu Deus do céu. Então, a parada é o seguinte, nós temos aí a tabela da nossa próxima rodada que você confere a partir de agora. Nós temos aí na próxima rodada o Cruzeiro enfrentando o Candango, jogo do próximo sábado. Também no sábado o Greval enfrenta o Planaltina. Opa, esse jogo aí ó, pode sair faísca. No domingo nós temos aí decisão pesada. Eita nós! A Aruc pega a equipe do Lusiânia, jogo que acontece no próximo domingo, a priori vai ser às 10 da manhã, né? Não sei se até lá as coisas vão mudar. A Aruc pega a Lusiânia e o Riacho enfrenta no Horizão a equipe do Brasília. São jogos pautados para esta próxima rodada do Candangão 2025 e a sua a quarta rodada, né? Quarta rodada. Então tá bom, volta aqui para mim. Desta forma, vamos colocando um ponto final ao nosso Parada Técnica desta segunda-feira, né? Fizemos ligeiro hoje, né? Só apresentando para você o que aconteceu desse fim de semana, mas na sexta-feira estaremos aqui novamente com os nossos convidados, né? Com o Mário Vilela, com o Gilmar, enfim, com toda a trupe do nosso DF10 Brasil, nosso portal no YouTube DF10 Brasil, também pela rádio DF10 Brasil, com toda a equipe, show de bola, e você é o nosso convidado. Mas aproveita aí, ó, se inscreve em nosso canal, é simples, se inscreve ali, dá um like também. E outra coisa, compartilha com seus amigos, manda para os amigos do trabalho, para os amigos da bola, né? Ó, o nome é bom, Amigos da Bola, como o grupo lá, Apaixonados por Futebol, do nosso querido Antônio Papai, tá todo mundo lá acompanhando a gente. Faça desta forma, tá bom? A gente vai ficando por aqui, voltaremos na próxima sexta-feira. Até lá, tchau, tchau!